Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês a terceira e última parte do conto de Edgar Allan Poe, Os Crimes da Rua Morgue. O meu objetivo é provar, primeiro, que isso se podia praticar, e em segundo lugar, é principalmente chamar a sua atenção sobre o caráter extraordinário, quase sobrenatural da agilidade necessária para o realizar. Compare esta energia com a voz aguda ou áspera, com essa voz irregular cuja nacionalidade não pode ser definida pelo acordo de duas testemunhas e de qual ninguém compreendeu as palavras articuladas. Ao ouvir isso, uma concepção vaga e primordial do pensamento de Dupin surgiu no meu espírito. Me senti no limite da compreensão, tal como as pessoas que por vezes estão quase se lembrando de algo, mas não conseguem. O meu amigo continuou com sua argumentação. Veja, disse-me, que relacionei a pergunta sobre a forma de saída, como sendo a da entrada. O meu plano consiste em demonstrar que elas se executaram da mesma forma e no mesmo ponto. Voltemos agora ao interior do quarto. Examinemos todos os pormenores. Disseram que as gavetas da cômoda foram saqueadas, e no entanto encontraram nelas vários artigos de toilette intactos. Essa conclusão é absurda, é uma simples conjectura insignificante, nada mais. Como podemos saber se os artigos encontrados nas gavetas não representam tudo o que elas continham? A senhora L'Espanaye e sua filha levavam uma vida isolada, tinham portanto poucas ocasiões para mudar de toilette. As que encontraram eram pelo menos de tão boa qualidade como aquelas que possuíam estas senhoras. Se um ladrão tivesse tirado algumas, por que não teria tirado as melhores? Por que não tiraria mesmo todas? E ele resumiu. Por que teriam deixado os 4.000 francos de ouro para se apoderarem de um embrulho de roupas? O ouro fora abandonado, a totalidade da soma mencionada pelo banqueiro Mignaud fora encontrada no chão, nos sacos. Quero assim afastar do seu pensamento a ideia absurda de um interesse, ideia engrenada no cérebro da polícia pelos depoimentos que falam do dinheiro entregue, mesmo à porta da casa. Coincidências 10 vezes mais notáveis do que essa, a entrega do dinheiro e o crime cometido 3 dias depois. Apresentam-se em cada hora da nossa vida sem atrair a nossa atenção, nem sequer um minuto. Em geral, as coincidências são pedras enormes, de obstáculo no caminho desses pobres pensadores mal preparados, que não sabem a primeira palavra da teoria das probabilidades, teoria a qual os conhecimentos humanos devem às suas mais gloriosas conquistas e às suas mais belas descobertas. No presente caso, se o ouro tivesse desaparecido, o fato de ter sido entregue 3 dias antes levava a pensar em qualquer coisa mais do que uma coincidência. Isso corroboraria a ideia de interesse. Mas nas circunstâncias reais em que nos encontramos, se supuséssemos que o ouro foi o motivo do assalto, é preciso supor esse criminoso bastante indeciso e suficientemente idiota para esquecer o motivo principal do crime. Fixe bem na sua mente os pontos para os quais chamei sua atenção. Essa voz particular, essa agilidade sem igual e esta ausência tão impressionante de interesse num crime tão singularmente atroz como este. Agora, examinaremos o absurdo em si mesmo. Eis uma mulher estrangulada com as mãos, introduzida numa chaminé, de cabeça para baixo. Criminosos vulgares não empregaram semelhantes processos para matar, e muito menos esconderiam os cadáveres das suas vítimas. Nesta maneira de introduzir o corpo na chaminé, admitirá que há aqui qualquer coisa de absolutamente inconciliável com tudo o que nós conhecemos geralmente dos atos humanos, mesmo supondo que os autores fossem os mais pervertidos dos homens, prosseguiu Dupin, e ele continuou o raciocínio. Pense também que força prodigiosa precisou para empurrar esse corpo por uma abertura semelhante, e empurrá-lo tão fortemente que os esforços de várias pessoas foram necessários, e dificilmente o retiraram de lá. Encaminharemos agora nossa atenção sobre outros indícios desse vigor excepcional. Na lareira encontraram-se madeixas de cabelo, mas muito espessos, de cabelo grisalho. Foram arrancados pela raiz. Imagine a força poderosa que é necessária para arrancar da cabeça 20 ou 30 cabelos ao mesmo tempo. Viu as madeixas mencionadas, tão bem como eu. As raízes tinham pele agarrada, espetáculo medonho, prova evidente da prodigiosa força que foi empregada para desenraizar 5 ou 6 mil cabelos de uma só vez. Não só o pescoço da senhora de idade estava cortado, mas a cabeça completamente separada do corpo.
O instrumento fora uma simples navalha de barbear. Peço que repare nesta ferocidade incrível. Não falo das equimoses da senhora L'Espanaye. M. Dumas e o digno confrade M. Etienne afirmaram que elas tinham sido produzidas por um instrumento contundente, e nisso estes senhores acertaram. O instrumento contundente foi evidentemente o pavimento do pátio, onde a vítima caiu. Essa ideia, por muito simples que pareça agora, escapou da polícia pela mesma razão que o impediu de reparar na largura das portas das janelas, porque graças às circunstâncias dos pregos e à sua percepção, era bloqueada pela ideia de que as janelas não se podiam abrir. Se você refletiu convenientemente na desordem estranha do quarto, encontramo-nos bastante adiantados para coordenar as ideias. Uma agilidade maravilhosa e uma ferocidade incomum, um morticínio sem motivo, um grotesco, horrível e absolutamente estranho à humanidade. É uma voz cuja pronúncia é desconhecida ao ouvido de homens de várias nações. Uma voz desprovida de qualquer sílaba, distinta e compreensível. Vejamos que deduz disso. Que impressão lhe desperta na sua imaginação? Senti um arrepio quando Dupin me fez essa pergunta. Um louco, respondi. Um maníaco fugitivo de um manicômio próximo. Nada mal, replicou. O seu raciocínio é quase aplicável. Mas as vozes dos doidos, mesmo nos mais selvagens paroxismos, nunca estão de acordo com o que se diz dessa voz singular, ouvida da escada. Os doidos pertencem a alguma nação e a sua língua, por mais incoerente que seja, em palavras, é sempre coerente na pronúncia. Além de que, o cabelo de um doido não se parece com o que eu tenho agora na mão. Retirei este tufo de cabelo dos dedos rígidos e crispados da senhora L'Espanaye. Diga-me, que pensa disto? Dupin, disse completamente transtornado. Estes cabelos são incomuns, não são cabelos humanos. Não afirmei que fossem, disse ainda. Antes de nós decidirmos sobre este ponto, desejo que dê uma vista de olhos pelo desenho que tracei neste pedaço de papel. Representa o que certos depoimentos definiram com as equimoses negras e as profundas marcas de unhas encontradas no pescoço da menina L'Espanaye, e que M. Dumas e M. Etienne chamaram uma série de manchas lívidas, evidentemente causadas pela pressão dos dedos. Veja, continuou meu amigo desdobrando o papel na mesa, que esse desenho dá a ideia de um punho sólido e firme. Não parece que os dedos tivessem escorregado. Cada dedo agarrou, talvez até a morte, a vítima, a terrível presa que fizeram e na qual se fixara. Experimente agora colocar todos os seus dedos, ao mesmo tempo, cada um na marca análoga que vê. Experimentei, mas inutilmente. É possível, disse Dupin, que façamos essa experiência de uma maneira decisiva. O papel está desdobrado numa superfície plana e a garganta humana é cilíndrica. Eis um rolo de madeira cuja circunferência é aproximadamente a de um pescoço. Estenda o desenho em volta e repita a experiência. Obedeci, mas a dificuldade foi ainda mais evidente do que da primeira vez. Isto não tem a configuração de uma mão humana, observei. Leia agora essa passagem de Cuvier, ordenou Dupin. Era a história minuciosa, anatômica e descritiva do grande orangotango fúvio das ilhas da Índia Oriental. Todos conhecem suficientemente a gigantesca estatura, a força e a agilidade prodigiosa, a ferocidade selvagem e as faculdades imitativas desse mamífero. Compreendi imediatamente a horrível violência do crime. A descrição dos dedos, disse-lhe, quando acabei a leitura, concordamos perfeitamente com o desenho. Veja que nenhum animal, exceto um orangotango e da espécie mencionada, poderia ter feito marcas tais como as que desenhou. Este molho de pelos castanhos avermelhados é também de um caráter idêntico ao do animal de Cuvier, mas não me apercebi facilmente dos pormenores deste medonho mistério. Aliás, ouviram duas vozes e uma delas era constantemente a voz de um francês. Sim, lembre-se de uma expressão atribuída quase por unanimidade a esta voz, a expressão "meu Deus". Estas palavras, nas circunstâncias presentes, foram caracterizadas por uma das testemunhas, Montaigne, o confeiteiro, como exprimindo uma censura e uma admoestação. Foi relacionada com essas duas palavras que eu baseei as minhas esperanças em decifrar completamente o enigma. Um francês teve o conhecimento do crime. É possível, é mesmo mais que possível, que esteja inocente de qualquer coparticipação nesse sangrento caso. O orangotango pode ter fugido.
É possível que tivesse seguido o rastro até o quarto, mas que devido às circunstâncias terríveis que se seguiram, ele não pudesse prendê-lo. O animal está ainda solto. Não prosseguirei nessas conjecturas. Não tenho o direito de dar outro nome a essas ideias, pois a sombra de reflexões que lhes servem de base são uma profundidade dificilmente suficiente para serem apreciadas pelo meu próprio raciocínio, e não pretenderia que fossem apreciadas por uma outra inteligência. Portanto, vamos considerar que são conjecturas. Se o francês em questão está, como suponho, inocente dessa atrocidade, esse anúncio que entreguei ontem à noite, quando voltamos a casa, no escritório do jornal O Mundo, folha dedicada aos assuntos marítimos e muito preocupada pelos marinheiros, há de trazê-lo até nós. Estendeu um papel em que estava escrito: aviso, encontrou-se no bosque da Bolonha na manhã do corrente. Era a manhã do assassinato. Da madrugada, um enorme orangotango fulvo, da espécie de Bornéu. O proprietário, que se sabe ser um marinheiro que pertence à tripulação de um navio maltês, pode reaver o animal depois de se identificar satisfatoriamente e de ter reembolsado de algumas despesas a pessoa que o apanhou e o guardou. Dirija-se à rua, número, bairro Saint-Germain, terceiro andar. Como pode saber que o homem era um marinheiro? Perguntei-lhe e pertencia a um navio maltês. Não sei, me respondeu. Não estou bem certo. Eis, no entanto, um pedaço de fita que, a julgo pela sua forma e aspecto gorduroso, serviu evidentemente para atar os cabelos num longo rabicho, o que torna os marinheiros tão orgulhosos e tão ridículos. Além disso, este nó é um dos que poucas pessoas sabem fazer, exceto os marinheiros, e em particular os malteses. Apanhei a fita por debaixo do cabo do para-raios. É possível que tenha pertencido uma das duas vítimas. Apesar de tudo, se me engano ao deduzir que esta fita é de um marinheiro francês que pertence ao navio maltês, não poderei fazer mal a ninguém com o meu anúncio. Se eu estiver enganado, ele pensará simplesmente que cometi um erro por qualquer circunstância que não se preocupará em investigar. Mas se eu estiver num bom caminho, há um ponto importante já ganho. O francês que teve conhecimento do assassinato, se bem que esteja inocente, hesitará naturalmente em responder ao anúncio, a reclamar o seu orangotango. Raciocinará assim: estou inocente, sou pobre, o meu orangotango vale muito. É quase uma fortuna numa situação como a minha. Por que havia de perdê-lo por causa de um medo estúpido? Encontraram-no no bosque de Bolonha, a uma grande distância do local do crime. Não vão supor que um animal de tal espécie tenha podido executar o crime. A polícia está despistada. Ela não consegue encontrar o mais insignificante indício esclarecedor. Mesmo que estivessem na pista do animal, seria impossível provar que eu tivesse conhecimento do assassinato ou incriminar-me por causa deste conhecimento. Enfim, e antes de mais, eu sou conhecido. O redator do anúncio considerou-me como um proprietário do animal, mas não sei a que ponto vai sua certeza. Se evito reclamar uma propriedade de um tão grande valor, que é sabido pertencer-me, posso atrair sobre o animal uma dúvida perigosa. Seria da minha parte uma má política chamar a atenção para o animal e a minha pessoa. Responderei devidamente ao anúncio de jornal, e terei novamente o meu orangotango, e trancarei bem até que o caso seja esquecido. Nesse momento, ouvimos passos subirem a escada. Prepare-se, ordenou Dupin, e pegue nas suas armas, mas não se sirva delas nem as mostre sem um sinal meu. Tinha deixado aberto o portão, e o visitante havia entrado sem bater e subido vários degraus da escada, mas parecia que agora hesitava. Dupin foi apressadamente para a porta, quando ouvimos que ele subia novamente. Dessa vez, não fugiu, mas avançou deliberadamente e bateu à porta de nosso quarto. Dupin convidou-o a entrar, com uma voz alegre e cordial. Apresentou-se um homem. Era evidentemente um marinheiro, alto, robusto, um indivíduo musculoso com uma expressão audaciosa, que não era de todo desagradável. A cara dele estava meio escondida, com as suíças e o bigode. Trazia uma bengala de carvalho, mas não parecia ter qualquer outra arma. Cumprimentou-nos desajeitadamente e deu-nos boa noite, em francês, se bem com um ligeiro sotaque suíço, e lembrava bastante uma origem parisiense. Sente-se, meu amigo. Suponho que vem por causa do orangotango. Palavra de honra que quase o invejo. É bonito e, sem dúvida, um animal de grande preço. Quantos anos tem?
O marinheiro suspirou longamente, com um jeito de quem se sente aliviado de um peso, e respondeu com uma voz calma. Não poderia dizê-lo muito bem. No entanto, não deve ter mais do que 4 ou 5 anos. Ele está aqui? Oh, não. Tínhamos um lugar apropriado para prendê-lo. Está numa calavariça, perto daqui em Duburg. Já o terá amanhã de manhã. Poderá comprovar o direito de propriedade? Sim, senhor, certamente. Ficarei triste por me separar dele, respondeu Dupin. Não compreendo porque se incomodou por tão pouco. Não contava com isso, senhor. Pagarei de boa vontade uma gratificação, a pessoa que encontrou o animal e uma boa recompensa, se entender. Muito bem, respondeu-lhe meu amigo. Tudo isso é muito justo. Vejamos que daria então. Vou dizer-lhe. Eis qual será a minha recompensa. Conte-me tudo o que sabe acerca dos 2 crimes da Rua Morgue. Dupin pronunciou essas últimas palavras em voz baixa e muito tranquila. Dirigiu-se depois para a porta com a mesma calma. Fechou-a e meteu a chave no bolso. Tirou então uma pistola do bolso e colocou-a sem a menor emoção sobre a mesa. O rosto do marinheiro tornou-se escarlate, como se estivesse a sentir-se sufocado. Ergueu-se e agarrou na bengala, mas um segundo depois sentou-se pesadamente no banco, tremendo violentamente, com a morte estampada na cara. Não podia articular uma palavra. Lamentava-o de todo o meu coração. Meu amigo, disse Dupin, com uma voz cheia de bondade, alarma-se sem motivos. Garanto-lhe que não queremos causar-lhe nenhum mal. Dou a minha palavra que não temos nenhuma má intenção. Sei perfeitamente que está inocente dos horrores da Rua Morgue. Contudo, isso não quer dizer que não esteja um pouco implicado. Por pouco lhe tenho dito, devo provar-lhe que tive sobre este caso meios de informação dos quais jamais teria desconfiado. Agora a coisa é clara para nós. Não fez nada que pudesse evitar, nada de certeza, que o torne culpado. Teria podido roubar impunemente. Não tem nada a esconder, não tem razão para esconder seja o que for. Por outro lado, é constrangido por todos os princípios da honra a confessar tudo o que sabe. Um homem inocente está prestes a ser preso e acusado de um crime cujo autor o senhor pode indicar. Enquanto Dupin pronunciava essas palavras, o marinheiro recobrou em grande parte a presença de espírito, mas toda a sua ousadia inicial desaparecera. Que Deus me valha, exclamou ele depois de uma pequena pausa. Direi tudo o que sei deste caso, mas não espero que acredite nem em metade. Seria idiota se o esperasse. No entanto, estou inocente, e direi tudo o que tenho no meu coração, mesmo que me custe a vida. Eis o que nos contou. Tinha feito recentemente uma viagem ao arquipélago indiano. Um grupo de marinheiros, do qual fazia parte, desembarcou no Bornéu e penetrou no interior para fazer uma excursão. Ele e um de seus camaradas apanharam o orangotango. O camarada morreu e o animal tornou-se, portanto, sua propriedade. Depois de muitos transtornos causados pela ferocidade do animal durante a travessia, ele conseguiu instalá-lo na sua própria casa, em Paris, e para não atrair a insuportável curiosidade dos vizinhos, conservou o animal cuidadosamente fechado até o curar de uma ferida no pé, que fizera a bordo, com uma lasca de osso. O seu intento era vendê-lo. Ao acordar uma noite, depois de uma orgiazinha de marinheiros, encontrou o animal instalado no quarto dele. Escapara de um cômodo ao lado onde o julgava bem fechado. Com uma navalha na mão e cheio de espuma de sabão, estava sentado diante de um espelho e tentava barbear-se, como, sem dúvida, vira o dono fazer ao espreitar pelo buraco de uma fechadura. Aterrorizado por ver uma arma perigosa na mão de um animal tão feroz, muito capaz de servir dela, o homem, durante uns instantes, não soube o que deveria fazer. Como de costume, ele dominava o animal, mesmo nos acessos mais furiosos, por meio de chicotadas, e quis recorrer a elas, uma vez mais. Mas ao ver o chicote, o orangotango saltou pela porta do quarto, desceu rapidamente pelas escadas e, aproveitando uma janela aberta, por desgraça, saltou na rua. O francês, desesperado, perseguiu o macaco, este segurando sempre a navalha. Parava de vez em quando, voltava-se e fazia caretas ao homem, que o perseguia, até se ver quase preso. Depois retomava a corrida. As ruas estavam absolutamente desertas, porque seriam umas 3 da manhã. Ao atravessar uma passagem da rua por trás da Rua Morgue, a atenção do fugitivo foi despertada por uma luz que se viajava da janela da senhora L'Espanaye, no quarto andar do prédio. Precipitou-se para a parede, avistou o cabo de para-raios e, apoiando-se nele, trepou com uma inacreditável agilidade,
Agarrou-se à porta da janela, que estava junto à parede, e apoiando-se por cima, lançou-se direto à cabeceira da cama. Toda essa ginástica não durou 1 minuto. A porta foi atirada de novo para a parede, pelo salto do orangotango que dera ao entrar no quarto. Entretanto, o marinheiro ficou ao mesmo tempo alegre e inquieto. Tinha muitas esperanças de agarrar o animal, que podia dificilmente escapar da armadilha em que tinha aventurado, e onde poderia impedir-lhe a fuga. Por outro lado, tinha razão por estar bastante inquieto pelo que ele poderia fazer dentro da casa. Essa última reflexão incitou o homem a perseguir o fugitivo. Não é difícil para o marinheiro trepar pelo cabo de um para-raios, mas quando chegou à altura da janela situada bastante longe, à esquerda, ele sentiu-se desorientado. Tudo quanto pôde fazer foi erguer-se da forma a dar uma espiada no interior do quarto, mas o que viu quase o fez cair aterrorizado. Foi então que se ouviram os gritos horríveis que no silêncio da noite despertaram em sobressalto os habitantes da Rua Morgue. A senhora L'Espanaye e sua filha, já com as roupas de dormir, estavam ocupadas, certamente arrumando alguns papéis no cofre de ferro, que já se mencionou e que fora atirada por meio da casa. Este achara-se aberto e seu conteúdo espalhado no chão. As vítimas, sem dúvida, de costas para a janela, e julgar pelo tempo que decorreu entre a invasão do animal e os primeiros gritos, é provável que não se perceberam imediatamente. O bater da porta da janela podia ser, na realidade, atribuído ao vento. Quando o marinheiro olhou para dentro do quarto, o terrível animal tinha agarrado a senhora L'Espanaye pelos cabelos, que estavam soltos porque estava se penteando, e o animal estava em volta da casa, imitando os gestos de um barbeiro. A filha tombara no chão, desmaiada e imóvel. Os gritos e esforços da senhora idosa, enquanto os cabelos lhe foram arrancados da cabeça, fizeram que transformasse em fúria as disposições provavelmente pacíficas do orangotango. Com um golpe rápido do braço musculoso, quase separou a cabeça dela do tronco. Rangia os dentes e lançava faíscas dos olhos. Deitou-se em cima do corpo da jovem, enterrando as unhas na garganta e conservando-as ali até ela estar morta. Os seus olhos espantados e selvagens avistaram nesse momento a cabeceira da cama, por cima da qual pôde ver a cara de seu dono paralisada pelo horror. A fúria do animal, que sem dúvida alguma se recordava do terrível chicote, transformou-se imediatamente em terror. Sabendo bem que tinha merecido um castigo, parecia querer esconder os vestígios sangrentos do seu ato, e saltando nervoso, acotovelando e quebrando os móveis a cada um dos seus movimentos, arrancou os colchões da cama. Por fim, agarrou o corpo da jovem e empurrou-o para dentro da chaminé, na posição em que foi encontrado. A seguir, pegou o corpo da senhora e atirando primeiramente a cabeça pela janela. Como um macaco se aproximasse da janela com seu fardo totalmente mutilado, o marinheiro espantado abaixou-se e deixou-se escorregar e fugiu, temendo as consequências dessa carnificina. E aterrorizado, resolveu deixar de lado qualquer preocupação sobre o destino do orangotango. As vozes ouvidas pelas pessoas eram as suas reclamações de horror, misturadas com os guinchos diabólicos do animal. Quase nada mais tem a acrescentar. O orangotango escapara sem dúvida do quarto, pelo cabo de para-raios, no momento em que a porta foi arrombada. Ao passar pela janela, ele se fechara evidentemente. Foi apanhado mais tarde pelo próprio dono, que o vendeu por um bom preço ao zoológico. Le Bon foi imediatamente posto em liberdade, depois que nós contamos detalhadamente todo o caso, temperado com alguns comentários de Dupin, no gabinete do chefe da polícia. Este funcionário, por muito bem disposto que estivesse para com meu amigo, não podia disfarçar o seu mau humor, vendo o inquérito dar-se essa reviravolta, e não deixou de falar sem sarcasmo sobre a mania que as pessoas têm de se intrometer na vida alheia. Deixe que fale, disse Dupin, que não julgou adequado replicar. Deixem criticar, que isso aliviará sua consciência. Estou contente por ter-o abatido no seu próprio terreno. O fato de ele não decifrar esse mistério não é razão nenhuma para se espantar, porque na verdade o nosso amigo-chefe é um bom demasiado esperto para ser profundo. A sua ciência não tem fundamento. Ela é toda cabeça e não tem corpo. Tal como a deusa Laverna, ou se gostarem mais, toda cabeça e ombros, como a um bacalhau. Mas apesar de tudo, é um bom homem valente. Adoro-o em particular por sua falsa modéstia, ao qual deve a reputação de gênio. Falo da sua mania de negar o que é e explicar o que não é. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.